Crônica. Primeira Crônica, capítulo 29, versículo 1, a parte A. Amém? Está lendo? Vocês estão lá, acompanhando as suas Bíblias. É Primeira Crônica, capítulo 28, versículo 9 e o versículo de número 10. Primeira Crônica 29 e o versículo 1, a parte A. Amém? Diz aqui a palavra do Senhor: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com a alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscarem, será achado de ti, porém, se o deixarem, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificar uma casa para um santuário, esforça-te e faz a obra. 29, versículo 1, parte A. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu. Só essa parte. Oremos, curva a cabeça. Deus eterno, maravilhoso e bendito Pai, neste momento rendemos a Ti louvor, rendemos-te graça, pois estamos reunidos para Te adorar. O Senhor nos permitiu isto na noite desse dia, e mais de uma santa ceia, Senhor. Antes da Tua vinda te louvamos, Senhor. Te louvamos, nosso louvor chegou e adentrou ao trono da Tua graça como um cheiro suave. Muito obrigado, meu Senhor. Pai, agora queremos ouvir a Tua palavra. Querido Espírito Santo, eis-me aqui como instrumento para transmitir, Senhor, a palavra da Tua igreja, a Tua noiva, Jesus. Fala conosco. Eu preciso, Senhor, ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração e na profundidade da nossa alma. Isso é que te pedimos no nome soberano e eterno, no nome do Senhor, no nome de Jesus. Amém. E muito obrigado por poder vos assentares. Meus amados, trago minha gratidão a Deus, porque só o Senhor pode fazer isso, nos permitir louvar e adorar o Seu nome. E nesta noite Ele me permitiu mais uma vez estar nessa tribuna para compartilhar com vocês esta gloriosa palavra do Senhor. É o meu pastor Sandro. Muito obrigado, pastor, por ter me dado mais uma oportunidade. A nossos companheiros, amigos aqui, Deus abençoe a todos. E ore por mim, irmão, amém? Orando por mim, porque eu sempre digo que não é fácil falar a palavra do Senhor Deus Jeová, amém? Meus amados, lendo estes versículos, eu quero falar sobre a escolha do Senhor, com rápidas palavras, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A escolha de Deus, irmão, é uma escolha linda, uma escolha maravilhosa, né? A Bíblia diz que são muitos chamados, mas são pouco escolhidos, né? E é interessante, porque você é um desses poucos. Você está aqui para adorar o Senhor. Eu não sei quantos mil habitantes tem aqui Cotia, mas acredito com 270 mil. E diante de 270 mil, Deus te escolheu você para estar adorando a Deus. Uma coisa linda é isto. Então nós somos escolhidos de Deus, fazemos parte dessa escolha que o Senhor nos escolheu, colocou em um lugar sentado para adorar o Senhor, né? Oh, coisa linda isso, irmão. Então a escolha de Deus, irmão, é uma coisa, algo soberano, porque um dia Jesus disse que o anjo vai tocar a trombeta dos quatro cantos da terra, vai levar todos escolhidos. Aleluia. E Paulo deixou claro que a trombeta já está tocando, Louvado seja Deus, sentimos isso. Já estamos ouvindo aquela trombeta soar, para os escolhidos e para a glória. Então essa escolha de Deus é uma escolha soberana. O Senhor nos escolheu, esta é a razão que estamos aqui. E falando em escolha, irmão, é interessante porque o Senhor Jesus, para começar o seu ministério, subiu ao monte, orou por 40 dias, 40 noites. Segundo Marcos, quando ele desceu do monte, ele escolheu para si o que ele quis. Ele escolheu para si o que ele quis. Aleluia.
Então veja bem, a escolha é uma coisa interessante. Ele escolheu quem ele quis, e essa escolha ainda permanece. Deus escolhe quem ele quer. Deus escolhe exatamente aquele que ele quiser escolher, é um escolhido dele. E eu quero adiantar que o escolhido dele, ele toma conta dele, ele vela por ele, ele cuida dele. Vai passar dificuldade, vai passar sim, mas Deus está cuidando dos seus escolhidos. Aleluia. E a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 15 e o versículo 4, Paulo diz que toda a palavra de Deus foi escrita para um ensinamento nosso. Toda a escritura é escrita para nos trazer ensinamento. Pedro e Paulo, em um consenso, diz que foram inspiradas. Paulo escrevendo para o seu filho Timóteo, disse: olha, a palavra de Deus foi inspirada, toda inspirada pelo Espírito Santo. Foi inspirada e escrita para o conhecimento nosso. Aleluia. E eu gosto de entrar em muitas histórias bíblicas, muitos personagens da Bíblia, algumas histórias. Eu não vou contar a história de três porquinhos nesta noite, não, mas vou contar a história de personagens, história de pessoas que Deus escolheu, que o Senhor escolheu. Então, quando Jesus desce do monte, ele saiu escolhendo. Quando lemos João escrevendo no primeiro capítulo de João, então João começa a falar sobre essa escolha. Que quando João Batista estava pregando ou batizando, parece um personagem chamado Jesus, que era primo de Jesus, para ser batizado. Aí João olha para Jesus e diz: olha, eu quero ser batizado por ti, tu vem a mim? Eu não vou te batizar, porque eu não sou digno, nem eu me abaixar, desatar a sandália dos seus pés, eu vou te batizar. Aleluia. E João era primo de Jesus e conhecia bem quem era Jesus, porque ele teve uma revelação antes de batizar Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele batiza Jesus. Diz que quando foi no outro dia, aí João viu a Jesus e disse: aquele ali é o Cordeiro, olha lá o Cordeiro de Deus. Aleluia. E quando ele falou isso, João foi tão humilde que nem revelou o seu nome. Aleluia. Dois dos seus discípulos, André, provavelmente seja João, foram seguir o Cordeiro, largaram João Batista, foram seguindo Jesus. Quando foram acompanhar Jesus, a gente disse: por que estamos seguindo? Para onde você vai, mestre? Eu vou para casa. Então foram para a casa de Jesus, passaram o dia com Jesus. Oh, irmão, que privilégio, tiveram um encontro com Jesus, passaram um dia com Jesus. João e o André, os seus dois primeiros discípulos de Jesus. E quando o André sai dali, aleluia, encontrou quem? O seu irmão Pedrão. Eu gosto do Pedro, irmão. Um dia que eu vou chegar no céu, eu vou dar um abraço do Pedro, porque eu admiro a história e a personagem do Pedro. Oh, camarada terrível. Um cabra que falava muito, parecia lagoano, falava demais. Aleluia. Era tão barrapuchão de orelha, mas não desistia do negócio. Eu gosto de falar do Pedro. Aleluia. Aleluia. E falou: olha, levou o Pedro, o André leva o Pedro para Jesus. E Jesus tem um encontro com Pedro. Falou: olha, mas o nome dele não era Pedro, né? Aleluia, era Simão. Glória a Jesus. Aí teve um encontro com Jesus, né? É a coisa linda. E quando Jesus foi andando, no outro dia andando, encontra quem? Estavam pescando os pescadores. Pedro e o Tiago estavam pescando. Falou: olha, vocês estão pescando, agora daqui para frente eu escolhi vocês não vão ser mais pescadores, vocês vão ser agora pescadores de alma, vocês vão ganhar homem. Eu admiro muito a história de Pedro, irmão, porque do jeito que ela é tão intrépido, que muito, irmão, se você trabalhar num escritório para fazer uma seleção de pessoa, escolher pessoa para trabalhar numa empresa, jamais você escolhia o Pedro. Porque o Pedro falava demais. Mas por que Jesus chamou o Pedro? Jesus gostava tanto do Pedro, porque na primeira pregação do Pedro, o Pedro ganhou 3.000 almas para Jesus. Então Jesus sabia quem estava escolhendo. Na segunda pregação,
quase 4.000 almas, irmão. Durante 2 semanas o camarada ganhar 7.000 almas, meu Deus, aleluia. Então esse camarada, irmão, tem que tirar o chapéu para ele. Quando chegar no céu, irmão, procure o Pedrão, dê um abraço nele, porque o camarada merece. Louvado seja o nome do Senhor. Escolhido de Jesus. E Jesus saiu escolhendo. Jesus passou lá numa alfândega, um lugar que cobrava imposto dos romanos. A pessoa para cobrar imposto dos judeus. Sabe quem estava cobrando? Um camarada chamado Levi, um judeu. Traiu a confiança do judeu. Estava cobrando dinheiro para o romano. E Levi tinha muito dinheiro. Aleluia. Jesus olhou para o Levi: ó, está cobrando aí, agora você me segue. Levi largou tudo aquilo lá e seguiu Jesus. É o chamado Mateus. Louvado seja Deus. E quando Levi saiu dali, no outro dia, sabe o que ele fez? Chamou os seus companheiros, cobrador de imposto, fez uma grande festa. Sabe quem ele chamou? Chamou Jesus para o banquete. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Como é bom, meus amados irmãos, ser chamado pelo Jesus para fazer a obra do Senhor Deus. E Jesus vai lá, chamou um rapaz chamado Judas, morador da região conhecido como de Querite. Judas, meu Deus, os cariotes, que chamados Iscariote, que era morador de Querite. Aí chamou Judas também. Só que chamou todo esse agrupamento e deu poder, aleluia, para todos. Disse: vocês saiam pregar o evangelho. Você saiu dizendo ali, olha, que Deus é bom, aleluia. Onde tiver ali, olha, um morto, ressuscita ele. Onde tiver um demoniado, repreenda o demônio dele. Tiver um paralítico, cura ele. E os discípulos saíram pregando, saíram fazendo aquelas maravilhas, aleluia, e voltaram alegres, porque demônio batia em retirada, as pessoas eram abençoadas. Aí chegaram a Jesus: olha, quando nós falamos no teu nome, os demônios tremem e saem. Tudo alegre, rapaz, não fique ali por causa disso não. Fique mais alegre, porque eu escolhi você e o seu nome está escrito lá no céu. Se alegre mais por isso, irmão. A nossa alegria, irmão, sim, está na terra aqui adorando a Deus, mas a nossa maior alegria é porque seu nome está escrito lá no livro do Cordeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Somos escolhidos não é para ficar na terra, mas para ir para a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Falar de escolha é coisa linda, é coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor Deus Jeová. Aleluia. Deus, irmão, não tem um método dele escolher, como Jesus não teve. Se você analisar as pessoas que Jesus escolheu, foi coisa tremenda. Aí ele escolhe um Judas, deu poder, deu autoridade, e mais, chamou ele e falou: olha, você vai. Você vai cuidar de todo o nosso dinheiro que entrar, Judas. Tá bom, Judas? Tá bom, Senhor. Pega a bolsa. Irmão, camarada de confiança, Judas. Pessoa de confiança. Dá dinheiro, irmão. Você só dá dinheiro na mão da pessoa se você confiar nele. Se você não confiar, jamais você vai dar dinheiro para a pessoa, porque ele vai gastar o dinheiro e você vai perder. E Jesus teve essa confiança, chamou ele, deu poder para o Judas, aleluia, e confiou toda a estrutura das finanças na mão de Judas. Judas era capaz? Sim, era capaz. Só que quando chegou no final, a Bíblia diz que o diabo, olha, o cuidado, irmão, que nós temos que ter. Somos escolhidos de Deus, mas temos que ter cuidado para o diabo não entrar nos nossos corações e começarmos a interpretar as coisas ao contrário, ver as coisas diferentes. E quando o diabo entrou no coração do Judas, Judas começou a ver as coisas diferentes. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Até com beijo traiu Jesus. Até com beijo, a coisa simples, que era acostumado, o judeu era acostumado a beijar. Mas com beijo você vai me trair, rapaz? Eu dei poder para você, eu dei autoridade, e você me traiu. Irmão, nos dias atuais, como é que estamos? De qual forma estamos traindo Jesus? Nos dias de hoje, de que forma estamos traindo ao Senhor que nos chamou, nos nomeou? Nomear é designar pelo nome, dizer: você vai ser esse, você vai ser aquele lá. Aleluia. Muito ele chamou, outro ele designou, aleluia. Mas muitas vezes traímos essa confiança do nosso Jesus. Não vamos fazer isso, irmão, porque o nosso nome está escrito lá no céu.
Esse método de Jesus, que não tinha um método específico, ele chamava quem ele queria, porque ele tinha o poder, a supremacia sua. No passado eu disse que eu gosto muito de história, aleluia, a história que Deus escolhia as pessoas. Aí quando Paulo vem dizer, aleluia, que toda a escritura foi escrita para o ensinamento nosso, quando lemos algum texto na escritura sagrada, deparamos e disse, meu Deus, que coisa horrível, por que que isso está escrito aqui? Porque grande homem de Deus, aconteceu isso e isso com ele, está escrito, essa coisa não era para estar escrito na Bíblia, não é tudo espiritual, está escrito para o ensinamento nosso. Se a Bíblia está dizendo, olha, Davi pecou, um pecado horrível, matou um homem para tomar uma mulher, mas Deus, por que que está escrito? Está escrito para o ensinamento nosso, que é para nós não cair no erro que o rei Davi caiu. Porque está escrito a história do Judas, para nós não cairmos naquele erro que o Judas caiu. Não traímos o Senhor. Tudo que você vai fazer é pensar, eu sou escolhido de Deus, Deus me chamou, eu não vou trair a confiança do meu Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então é para ensinamento nosso, porque nós somos escolhidos. Tudo que está escrito é para nos ensinar. Quando você lê algo que você não gostar, comece a interpretar que é para o ensinamento seu, para você não cair naquela mesma contradição que aquelas pessoas caíram. Aleluia. Certa vez Deus chega num profeta chamado Samuel. Samuel, sim Senhor, enche o teu vaso de azeite e vem, e eu vou te enviar à casa do Jessé o belemita, porque de lá eu me comprazi, escolhi um rei. Veja bem a escolha de Deus. Eu quero que você me acompanhe bem. Você já sabe essa história, mas eu quero meditar, porque eu gosto dessas histórias. Eu disse que não vou contar a história de 3 porquinhos, como muitos falam. Não, eu quero contar a história que você conhece, história da Bíblia, para trazer uma reflexão e um conhecimento para a nossa vida. Agora Samuel pega aquele e diz, Deus, mas se eu for lá ungir o rei, lá tem o rei Saul, Saul vai mandar me matar. Não, você vai sacrificar. E convida o belemita lá para o sacrifício. E ele pega o seu vaso de azeite e vai para Belém, para ungir um rei. Aleluia. Chegando na cidade, os anciãos da cidade saíram ao encontro deles. É de paz a sua vinda. Porque os profetas de Deus, tinha profeta falso, os profetas de Deus tinham respeito. Irmão, quantos homens de Deus hoje não tem mais respeito? Foi perdido o seu respeito. Você vê uma coisa tremenda, o mundo parece que está virando ao contrário. As coisas que eram certas estão tornando erradas, e as erradas pessoas estão traduzindo ela como certa. Está invertendo os valores espirituais nos dias atuais. E se Jesus não vier logo, vai piorar a situação. Se prepare, porque vai piorar para os escolhidos de Deus. E quando ele entra na cidade, vem os homens, é de Páscoa, sim, eu vim sacrificar. Convida, aleluia, Jessé para o sacrifício, para o banquete. E prepararam o banquete. Mas o objetivo dele era o quê? Escolher um rei para Israel. Aleluia. Só que eu disse que a escolha é de Deus. Deus escolhe quem Ele quer. E lá vai o profeta com aquela botija de azeite, com um chifre cheio de azeite. Quando entra na casa de Jessé, já encontrou um soldado, um cara de física, um cara bonitão, de aparência. O homem de Deus, Samuel, disse, esse é o camarada que vai governar Israel. Muito bonito, o cabo é bonito. Olha, a altura dele, ele malha muito, ele é soldado, ele é de guerra, é esse. E pega a botija de azeite, o chifre. Quando vai, Deus, opa, esse aí não, você pode parar.
Para por aí. Aleluia. Olha, Samuel, quero dizer uma coisa, Samuel. Você está olhando para a aparência. Ele é bonitão, não é bonitão? Aleluia. Veja como ele é bonito, veja como ele é forte, veja como ele tem saúde. Porém, você está olhando por fora, e eu olho é dentro do coração. Deus te chamou porque Ele olhou dentro do teu coração. Ele viu o teu coração como é que é. Você sofre, sim, sofre, mas Deus está com você, que é um escuridão. Deus está olhando para dentro exatamente do teu coração. Aí passa o segundo filho. É esse outro também. Deus falou, não é esse. O segundo não é esse. O terceiro não é esse. Passam 7 filhos, segundo o texto. 7 filhos passou. Mas não tem mais ninguém aqui, acabou. Acabou-se o jovem, acabou-se os varão, acabou-se o mancebo. Aí o profeta olha para o dono da casa, Jessé, e diz, mas acabou os mancebos? Acabou os mancebos? Não. Tem um lá no meio do pasto. Tem um lá, ninguém está vendo ele está abandonado, ninguém está vendo, mas é aquele abandonado que Deus escolheu. Você lembra o dia que Deus escolheu a situação que você estava? Você lembra quais eram as condições que você estava? Um dia que Deus te chamou, no estado depressivo, a sua vida espiritual rebentada, você não tinha nada para oferecer a Deus, mas foi dessa forma que Deus te chamou e te sentou no trono. Foi dessa forma que Deus fez. Aleluia. Manda chamar. Ele falou, pois bem, enquanto eles não vier, nós não vamos assentar nessa mesa. Nós não vamos assentar na mesa. Aí quando chega, talvez o Samuel estava esperando aquele homem forte, que lutava com o leão, né? Quando chega um molequinho, um ruivinho, uma pessoa completamente, segundo o historiador, de que era completamente diferente daquela família, era o único ruivo daquela família, era um homem diferente, porque diz que todos os judeus têm aquele narizão, e esse era diferente. Aleluia, glória a Deus. Aí quando chegou ele, aí Deus fala para Samuel, é este mesmo que eu escolhi para ser rei. Foi ele mesmo. Aí Samuel pega a botija de azeite e derrama sobre a cabeça do ruivinho. E quando o azeite cai sobre a cabeça, o Espírito Santo tomou posse dele. Você lembra o dia que o Espírito Santo tomou posse da tua vida? Que você falava em língua, você profetizava, você tinha visão. Você tem lembrança disso, irmão? No dia que Deus te levantou. E hoje, por que está calada desse jeito? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A escolha é de Deus. Ele escolhe quem Ele quer, e Ele escolhe para Ele, irmão. Deus escolhe para Ele. Conta-se que Jacó, quando Jacó casou, ele achou a esposa, não tinha filho. Meu Deus. Passou o tempo e nada ela ter filho. Aí fizeram um rolo lá, arrumou outra mulher para Jacó. Aí Jacó teve mais 10 filhos. 10 filhos. Quando ele teve 10 filhos, aí nasceu o outro filho da esposa que não podia ter filho. Aí chamaram o nome dele de José. Aleluia. E Jacó já era velho, avançado de idade. Jacó se apegou àquele menino, e aquele menino foi crescendo. Quando a mãe desse menino faleceu do parto do outro chamado Benjamim, Jacó se apega mais agora a Josézinho, filho da sua velhice. Cuidava dele, tratando. Quando José tinha a idade de uns adolescentes, talvez uns 15, 17 anos, aí José começa a ter visões e sonhos. Aí ele teve um sonho
7 fechos de trigo. Aleluia. Depois vinha 7 outros fechos, vinha e se prostrava diante dele. Aí naquela adolescência, vai e conta para os seus irmãos. Seu pai já o amava, os seus irmãos já não gostavam muito dele. E José conta o sonho. Passou um dia, teve mais outro sonho, outra visão, como queira interpretar o texto. Sol, lua, 11 estrelas vinha e se prostrava aos seus pés. José chama seu pai e seus irmãos e conta mais esse sonho. Seu apelido era sonhador maior, sonhador maior. Lá vem o sonhador maior, zombaria. A coisa, irmão, na nossa vida, a revelação de Deus na nossa vida, que nós temos que guardar para nós mesmos. Tem coisa que Deus mostrar para você, não conte para ninguém, fique com você, porque há um mistério em volta nisso aí. Deus estava trabalhando na vida de José. Aleluia. Sabe o que seus irmãos fizeram? Jogaram, vou adiantar um pouco, jogaram ele dentro de uma cova. Vai morrer de sede. E foram fazer festa, fazer farra, fazer banquete. Aleluia. Mas o Judá, com dó do seu irmão, quando olha, vem os midianitas, os mercadores que iam para o Egito, levando as coisas para vender no Egito. Aí Judá diz: não vamos matar nosso irmão não, vamos ficar com esse sangue em nossa mão, vamos vender 20 moedas de prata, um escravo novo, vende para os midianitas. E compraram José e venderam José. E os midianitas levam para o escravo para vender no Egito. Quando chegou lá no Egito, Deus já tinha preparado uma casa para José no Egito. Sabe quem apareceu? O chefe dos eunucos, Potifar, já apareceu lá e comprou o menino. E leva aquele menino, o jovenzinho, para a sua casa. Aleluia. Põe o José para lavar prato, põe o José para capir grama, põe o José para plantar. E tudo onde José colocava as mãos, Deus abençoava onde José colocava as mãos. Se o José cuidava da galinha, a galinha era abençoada. Cuidava do camelo, o camelo era abençoado. Tudo que o José ia fazendo, colocando as mãos, Deus ia abençoando. Você sabe, irmão, quando Deus escolhe, é assim mesmo. Onde você vai passando as mãos, estendendo as suas mãos, as bênçãos vai derramando, vai caindo, vai passando. Porque eu sempre digo, quando Deus escolhe, você vai passar dificuldade, mas Deus está com você. Pode, aleluia, o propósito que Deus escolhe para um determinado propósito. É lógico que nem todo propósito Ele vai falar para você. Aleluia, glória a Deus. E Deus foi abençoando a casa de Potifar, ao passo que Potifar deixou tudo por conta do José. Potifar ia para os seus negócios e deixava, pode ficar o José tomando conta. Mas tem um que chama diabo. Oh, coisa tremenda, irmão. Irmão, deixa eu dizer, diabo não está amarrado não. Esse negócio está amarrado, diabo não funciona não, irmão. Você está amarrado, Satanás, está nada, o diabo até solto, está tentando aí. Aleluia. O diabo amontou uma arapuca tão grande para derrubar José da presença de Deus. Induziu a mulher do Potifar para pegar o Zé. Mas o Zezinho foi tão esperto, falou: não, o meu Senhor me entregou tudo nas mãos, você é a mulher dele, eu não quero saber esse negócio não, eu temo a Deus. Aí o diabo trabalha na cabeça dela. Um dia que Josézinho entrou, ela agarrou o José, arrancou a capa e começou a gritar: esse rapaz está me querendo, olha, está me forçando aqui. Começou a gritar. É assim que o diabo faz. E quando Potifar chegou,
condenou José como estuprador. Meu Deus, foi condenado, foi mandado para a prisão. Quantas acusações é feita contra o servo de Deus sem ele ter feito nada? O diabo monta uma arapuca tão grande que quando o juiz julga, ele está condenado, vai preso. E foi condenado, vai cumprir prisão, porque a arapuca do diabo ele marcou foi essa. Só quando ele chegou na prisão, ele começou a trabalhar, porque os servos de Deus, irmão, não são preguiçosos não. Não adianta lançar nenhuma rede para lá e para cá. Manda a bênção, Senhor. Para com isso, irmão, vai trabalhar. Vai ter com a formiga, rapaz, acorda cedo, vai trabalhar. Ah, Deus não abre a porta do emprego, mas você está trabalhando. Ah, não vou trabalhar de servente de perteiro não, porque é pesado. Para com isso, rapaz, põe essa mão para trabalhar. Aleluia. Ah, eu não vou trabalhar, eu só trabalho se for com canetinha. Tudo bem, se você tem a canetinha para trabalhar, trabalha com ela. Se não for a canetinha, irmão, pega a picareta, vai cavar pedra, e Deus vai ser com você cavando pedra. Deus está falando comigo nesta noite. Deus está falando comigo nesta noite, porque a palavra de Deus ela vem falar. Aleluia. E José está lá no cárcere, limpa o cárcere. Aí o carcereiro olhou e falou: rapaz, esse camarada é trabalhador. O negócio é deixar essa prisão para o José tomar conta mesmo. Daqui a pouco José está tomando conta da prisão. Louvado seja o nome do Senhor. E o tempo vem passando. Ele tinha 15 anos quando foi para a prisão, quando foi vendido. E o tempo vem passando. O sofrimento tremendo, irmão. O tempo veio passando, mas Deus vem trabalhando nesse tempo, irmão. Talvez você está com pressa, mas Ele está modelando você, modelando a sua vida, para você resistir e receber a sua bênção no momento exato que Ele tem preparado para você. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E um certo dia, o rei Faraó tem um sonho. Meu Deus, veja bem como é que Deus trabalha. Teve um sonho. O faraó acordou, quando ele olhou, subiu 7 espigas, coisa linda. De repente subiu 7 magas, e as 7 magas devorou as 7 gordas, bonitas. O faraó acordou assustado, coisa esquisita. Você já teve sonho esquisito, irmão? Você come uma feijoada que tem sonho esquisito, né? Não coma feijoada à noite não, que é meio perigoso, né? Aleluia. A mal digestão. De repente ele deitou de novo, começou a dormir. Começou a ter uma visão que no prado, lá numa subia, daquele prado subia 7 vacas bonitas, gordas, formosas. De repente surgiu 7 vacas e comeu as outras gordas. Meu Deus, sonho esquisito esse mesmo, é para atribular mesmo. Ele ficou atribulado, o rei. O rei do Egito ficou atribulado. E o que é que o rei do Egito fez? Chama o seu sábio. Eu quero saber o significado desse sonho, porque Deus fez o rei se perturbar. Sabe por quê? Porque lá no cárcere, 15 anos, já tinha o seu servo passado o dia de receber a vitória e a bênção. O dia deu, o dia chegou a receber a bênção, e Deus movimentou, irmão. Deus é supremo, é superior. Ele pode movimentar a mão de um juiz, de um governador, de um presidente, de quem quer que seja, para dar vitória àquele que Ele disse que ia dar vitória. Aleluia. Ninguém, alguém disse esse sonho aí, ninguém sabe. O sonho é atrapalhado, você comeu demais à noite, foi dormir. Aí um do meio falou: rei, isso aconteceu comigo também. Quando eu estava preso junto com outro copeiro lá, foi sentenciado à morte. E esse cabarinho aí, ó, esse rapazinho aí, tinha um rapaz lá dentro lá, que ele falou tudo que ia acontecer, e como ele falou, aconteceu. Mas quem é esse? É um hebreu que está preso lá, um crentezinho lá. Não é assim mesmo, irmão. Ninguém dá valor para você não. Mas quando Deus resolver te colocar lá por cima, todo mundo vai se dobrar o joelho perto de você, vai se curvar. Aleluia. Louvado seja Deus. Então manda chamar ele. Chama o Zé.
chama o Zezinho, corta o cabelo dele, porque o cara está feio demais, arranca a barba dele, aleluia. Vem bonitinho o José, troca a roupa dele, perfuma o camarada, porque vai apresentar para o rei. Aí quando José entrou na presença do rei, o rei falou: é você que sabe de interpretações? Eu não, mas tem um Deus no céu que falou. Eu não, mas tem um Deus lá no céu que ele sabe tudo. Aleluia. E começa a contar o sonho. Falou: olha, Faraó, Deus tem pressa, e o que ele falou para o rei, ele tem pressa de fazer. José podia dizer assim: Deus tem pressa de dar a minha bênção. Porque chegou. Não, José sabia, aleluia. Aí José disse: não, rei, esse sonho que você teve é porque Deus tem pressa. Vai vir aí 7 anos de bonança, e depois vai 7 anos de fome. Esses 7 anos de fome vai devorar tudo que tiver na abundância, vai comer tudo, vai ser uma destruição para todos, rei. Aí, vou te dar um conselho. Espera aí, irmão. Quem é um escravo para dar conselho para um rei? Você sair de uma prisão, está na presença de um rei, olhar para o rei: rei, eu vou te dar um conselho. Você tem que ter muita confiança. Rei, eu vou te dar um conselho. Olha, prepara no teu reino um homem sábio, um homem inteligente. No teu reino prepara um homem que saiba trabalhar, que tenha condições, e ponha sobre teu reino, para que o povo não morra de fome. Sabe o que fez? O rei levantou do trono, falou: esse é o homem. É este. Mas peraí, mas o cabra é escravo, saiu da prisão, cortei o cabelo dele agora, e o rei está colocando ele agora. Não, esse é o plano de Deus para o escolhido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí o rei levanta, arranca o anel do dedo, coloca o anel na mão de José, chama e diz aos seus: coloca a veste desse camarada aí, coloca ele no meu segundo carro, porque de hoje em diante ninguém vai levantar um pé no Egito se o José não ordenar. Daqui em diante. Mas espera aí, mas o cara era escravo, o rapaz era escravo. Deus trabalha dessa forma mesmo, meu irmão. É naquele que você não acredita, onde ele toma, faz de um mundo levantar-se e se assentar-se como príncipe, ele reinará. Dá a volta no Egito, porque daqui. Mas espera aí, mas no Egito tinha príncipe, no Egito tinha muitos generais de guerra. Agora todo sujeito a um escravo. Você já notou isso, irmão? Como Deus faz a coisa tremenda, o rebuliço que Deus faz na vida, aleluia, para abençoar o seu escolhido. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E agora José sai no carro, no segundo carro de Faraó, dando a volta no Egito, e todo mundo agora se curvava para o Josézinho, o escravo, aquele que ninguém deu nada por ele. E o pior disso, quando passou 2 anos, sabe quem apareceu? Aqueles irmãos que lhe venderam, os irmãos lhe venderam para o Egito, agora apareceu. Compraram o trigo, levaram o trigo, maravilha. Não vou contar toda a história, porque isso é lindo, você já conhece. Louvado seja Deus. Voltaram a segunda vez. Quando voltaram a segunda vez, agora José se dá a conhecer: eu sou José, aqueles que vocês venderam para o Egito. E agora? Todos os irmãos caíram com a cara no chão. Mas José, irmão, olha bem, veja, deixa eu dizer uma coisa: o escolhido de Deus não é soberbo, o escolhido de Deus não é arrogante, não é prepotente. Ei, os escolhidos de Deus são humildes. Aí José olha: não, meus irmãos, você sabe o que aconteceu? Foi Deus que preparou tudo isto para vocês ficarem em vida, porque agora eu tenho pão para sustentar vocês. Foi Deus que preparou tudo isto. Irmão, agora tem um problema. Tem pessoa, porque Deus deu um carro novo para ele, ele olha pelo outro, olha, irmão,
passa dirigindo a Mercedona dele, nem cumprimenta mais ninguém. Irmão, você quer as coisas de Deus, irmão, você fica só olhando, não se preocupa com isso não, irmão. Não preocupa com isso não, isso é arrogância, essa pessoa não sabe, isso aí não vai levar a nada. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meu amado, minha hora já mandei eu parar, né? Mas eu vou contar mais um pouco, pastor, amém? Mais um minutinho, louvado seja Deus. Deixa eu contar mais uma historinha da Bíblia. Vamos então fazer história bíblica, irmão. História da Bíblia, é história que não traz ensinamento. Louvado seja o nome do Senhor. Aprender com o José, você apanha e depois ele se humilde. Não, foi Deus que fez tudo isto. Oh, louvado seja o nome do seu Deus Jeová. E agora nesse texto que eu li, louvado seja Deus, aleluia, neste capítulo 28, versículo de número 8 e 10, diz que Deus escolheu, foi Deus que escolheu Salomão. E o versículo de número 1 do capítulo 29 diz assim: foi o único a quem Deus escolheu, meu filho Salomão. Espera aí. Mas Davi tinha mais de 20 filhos. O primeiro filho de Davi era Amon, que era o que tinha direito ao reinado. Sabe o que é que não fez? Estrupou a sua irmã dentro do palácio. O segundo, que para assumir o reinado, sabe o que ele fez? Absalão pegou, matou a irmã, porque estrupou a sua irmã. Tudo irmão. Há quem diga que Davi foi um grande rei, mas um péssimo pai. Meu Deus, governou bem o reinado de Israel, o melhor rei que Israel teve, mas o pior pai de família que já existiu. Seu filho era uma baderna, um matava o outro, estrupava o outro, dentro da casa e no palácio. Mas eu tenho um porquê, não vou falar. Louvado seja Deus, aleluia. Com 20 filhos, naquela briga, teve vários filhos quando estava lá em Hebrom. Quando veio para Jerusalém, nasce também Salomão, e nasce mais outros filhos, e começa aquela briga para tomar o reinado. Absalão se levanta, expulsou Davi do palácio. Davi sai chorando e caminhando, aleluia. E o seu filho assume o seu lugar. Mas levantou um maluco chamado Joabe, primo de Davi, e mata Absalão, e voltam para o palácio. Glória a Jesus. E agora quando chega no momento para escolher quem vai ficar no Davi, quem vai ficar no lugar do reinado de Davi, quem Davi vai escolher? Se tudo era briguento, se tudo um queria matar o outro, um tomar o trono do pai, ninguém ajudava o rei, aleluia. Mas aparece um chamado Salomão, louvado seja Deus, jovem ainda. E ele diz: Salomão, Deus, para Israel, Deus foi quem te escolheu, foi o único, diante de tantos filhos que eu tive, Salomão foi o único filho que Deus me escolheu, foi Salomão, para ser rei no meu lugar. Salomão, agora Salomão, eu vou te dar um conselho, olha aqui Salomão, tu és meu filho, conhece o Deus do teu pai, serve com o coração perfeito e com a alma voluntária, porque Ele esquadrinha o Senhor todos os corações, e o entendimento, e as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, serás achado de ti. Porém, se você deixar Ele, Ele te deixará, te rejeitará para sempre. Tenha cuidado, Salomão, Ele te escolheu, mas se Ele te rejeitar, vai te rejeitar para sempre. Ei, a escolha não é uma escolha eterna. Jesus te escolheu, mas você tem que ficar firme nesse propósito, dessa escolha. Não cai nem para a direita, nem para a esquerda, porque se você rejeitar Jesus, Jesus também te rejeitará. Naquele dia Ele vai dizer: não te conheço. Meu Deus, que palavra. Aleluia. Salomão ainda é jovem, assume o reinado, vai o primeiro culto. O primeiro culto de Salomão, ele ofereceu 2.000 boi, 2.000 boi em holocausto ao Senhor, um sacrifício que ele fez.
Aí quando é a noite, Deus aparece e fala: Salomão, Salomão, eis-me aqui. Olha, Salomão, me pede o que quer. Me pede o que quer, e eu te darei tudo o que você quer, Salomão. Senhor, eu estou diante de uma encruzilhada. O reinado é muito grande. No reinado de Salomão não teve guerra, não teve, mas sim teve ouro e teve prata, um reinado rico. E Salomão, aleluia, começou a adorar a Deus, começou a servir ao Senhor, construiu o templo, aleluia, porque Davi já tinha deixado o ouro, já tinha deixado a prata, tinha deixado o cedro, o risco do templo. Davi tinha deixado tudo para Salomão, e Salomão constrói, aleluia. E começa Salomão a adorar a Deus. Eu disse: Salomão, como você não me impediu a vingança de seus inimigos, eu vou te dar ouro, vou te enriquecer, vou te dar ouro, eu vou te dar prata, aleluia. Ô irmão, esse Salomão era um camarada que Deus gostava dele, era um rapaz que Deus amava. Salomão, eu escolhi Salomão no meio de mais de 20 homens, 20 servos, eu escolhi. Então a escolha é de Deus, aleluia. E constrói Salomão, aleluia, o templo do Senhor, aleluia. Na última da construção, Salomão fez um holocausto para Deus. Então diz que ele matou 20.000 boi para fazer um holocausto, um sacrifício para Deus. 120.000 ovelhas, ele fez um holocausto para Deus. Segundo o historiador, a água do rio Jordão corria vermelha, e tanto sangue que corria, tanto animais. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E agora Salomão faz uma oração de agradecimento a Deus. Ergue as suas duas mãos, abençoa agora o povo e faz uma oração de agradecimento a Deus. E quando Salomão chega em casa à noite, Deus aparece para Salomão, diz: Salomão, eu ouvi a tua oração. Salomão, eu ouvi a tua oração, aleluia. Eu escolhi para mim este lugar, Salomão, aleluia. Salomão, se eu cerrar os céus, aleluia. Olha, Salomão, se ordenar os gafanhotos que venham consumir a terra, se enviar a peste entre meu povo, aleluia. Mas se este meu povo, que se chama pelo meu nome, ele se humilhar, se esse meu povo for um povo humilde, não for soberbo, se esse meu povo ele se humilhar, se eles começarem a orar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se eles se converterem dos seus pecados, oh, louvado seja Deus, se buscarem a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora Salomão, estarão abertos meus olhos e atento aos meus ouvidos a oração deste lugar, porque eu, Jeová, eu consagrei, eu escolhi este lugar para que meu nome esteja nele perpetuamente. Igreja, fica de pé. Se a igreja de Cotia começar a orar, se a igreja de Cotia se humilhar, se a igreja de Cotia buscar a face do Senhor, o Senhor perdoará os nossos pecados, Ele sarará a nossa família, a nossa terra. O Senhor vai confirmar a chamada que tem na minha e na tua vida, e tu serás uma bênção na presença de Deus, Jeová. Mas precisa se humilhar, precisa orar, precisa buscar a face do Senhor, e Deus, Jeová, deste lugar ouvirá a minha oração e a tua oração, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe na compreensão da poderosa palavra do Senhor. Fique com a palavra do Senhor, oração e humilhação, no nome de Jesus. Muito obrigado, pastor.